Bom dia, melhores amigos do universo! Todo dia, toda hora, tudo melhor aqui e agora. Estamos aqui hoje para falar, para debater, para conversar sobre um assunto maravilhoso que é Dá e Receberás. Hoje nós vamos conversar sobre este livro, A Chave da Provisão Infinita, do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi. No capítulo 8 a gente vai debater e vai entender por que é que as pessoas que mais dão, que mais oferecem, que mais fazem pelo próximo e pela humanidade e que abrem a mão, elas conseguem receber. E aquelas pessoas tacanhas, que são pão duras, que fecham a mão e não conseguem dar nada. Não conseguem dar amor, não conseguem dar sorriso, não conseguem dar alegria, não conseguem. Elas vão cada vez ficando mais pobres. Que o estado de provisão infinita tem tudo a ver com a mente conectada com Deus. E vamos falar também do dízimo, da importância do dízimo. E nós aqui na Seitonoye realmente praticamos isso, tá? Então, gente, neste livro Chave da Provisão Infinita, na página 93, o mestre Masaharu Taniguchi fala: honra o Senhor com teus haveres e dá-lhe das primícias de todos os teus frutos, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho teus lagares. Trecho da Bíblia, né? No Antigo Testamento da Bíblia, né, consta que o dízimo é a fonte da provisão infinita de Deus e que é o verdadeiro meio de retribuir a Ele, né? E mais embaixo ainda ele fala: se Deus for comigo e me proteger na viagem que empreendi e me der pão para comer e vestido para me cobrir, e eu voltar felizmente à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que erigi em padrão será chamada casa de Deus. E de todas as coisas que me deres, te oferecerei. Ó Senhor, o dízimo. Gênesis 28, 20, 22. Então, gente, quer dizer que nós, quando temos a mente aberta para receber a provisão infinita de Deus e que recebemos os pagamentos dos nossos trabalhos, por menos que seja, a gente separa 10% para oferecer a Deus, para oferecer às pessoas que precisam, né? Seja qual for a tua igreja, seja qual for, mas você vai doar para aquelas pessoas que através desta doação receberão revistas, livros, comida, templos, enfim. O importante é o teu coração de doação, tá? E aí, olha aqui, ó, na página 94 desse livro, Chave da Provisão Infinita. Dai e dar-se-vos-á uma medida boa, cheia, recalcada e acogulada vos será lançada no seio. Porque com a mesma medida com que medirdes, será medida para vós. Lucas 6,38. As dádivas de Deus e todas as graças espirituais são oferecidas àqueles que cumprirem o mandamento de Deus: dar e ser-vos-á dado. Aquele que dá, recebe em abundância. Aquele que deseja, aquele que deseja mais do que já recebeu e nada oferece, terá carência. Olha só, gente, aquele que dá, recebe em abundância, e aquele que deseja mais do que já recebeu, nada oferece, terá carência. A alma que é livre crescerá. Quem rega será regado. Quem possui um belo olhar será abençoado, porque ele oferece o seu próprio
pão para os pobres. Quem semeia fartura, colherá fartura. Bem-aventurado aquele que semeia onde há água em abundância. Nós somos vivificados por uma grandiosa e perfeita dádiva de Deus, jamais imaginada pelos homens. Por isso é natural oferecermos a 10ª parte do nosso ganho a Deus. E esse é o caminho da prosperidade, que não muda desde a antiguidade até hoje. Porque o amor atrai o amor. Praticar a doação é amor, é magnanimidade, e isso entra em sintonia com o amor e a magnanimidade do coração de Deus, nosso Pai. E eu quero aqui abrir um parênteses para comentar com vocês um episódio da minha vida, quando eu era muito mais jovem. Hoje estou jovem com 52 anos, mas naquela época eu tinha 20 e poucos anos. E o sonho da minha família era comprar a casa própria. Nós morávamos em Curitiba, num bairro maravilhoso chamado Jardim Los Angeles, mas era uma casa alugada. Minha mãe, preletorada Cáceres Borowski, meu pai Ladislau Borowski, meu papi, né? Morávamos lá, juntamente com a minha irmã Carol, que era minha irmã mais nova. E o nosso sonho era comprar a nossa casa própria. E aí surgiu a oportunidade da minha mãe conhecer o New Ciclo da Prosperidade da Seitinoye, que estava sendo dado este curso lá em São Paulo, na sede central. E ela me convidou para ir com ela. Eu tinha 24 anos. E eu fui até São Paulo. E participei do ciclo, que falava muito na maneira como nós temos que fazer os projetos para que a nossa vida prospere em todos os âmbitos, para que nós possamos atrair verdadeiramente a prosperidade. E quando nós nos conectamos a Deus, quando nós abrimos o canal da provisão infinita, através do coração, através da nossa mente conectada com as coisas boas, através do dar, do oferecer trabalho físico, trabalho mental e também o dízimo, né? Também em monetária, a nossa vida começa a se transformar. E nós fizemos um projeto Prosperidade. Mas aí nós chegamos em Curitiba e decidimos, minha mãe disse, Daisy, nós precisamos trazer esse New Ciclo aqui para Curitiba. E precisamos dar essa alegria, essa prosperidade, essa mente aberta para alegrar o maior número de pessoas. E falei, isso é mesmo, mãe, vamos lá, eu vou iniciar o New Ciclo da Prosperidade em Curitiba. E foi uma luta, gente, porque na época só existia em São Paulo, Curitiba, nenhum lugar do Brasil tinha o New Ciclo. E eu conversei com meu supervisor ficou com receio, porque o New Ciclo é feito em hotéis caros, de gente próspera, de gente com a mente realmente ligada na prosperidade. E ele disse, será que a gente vai dar certo? Eu falei, o supervisor vai dar certo. A Seitinoye ensina que quando a nossa mente abre para a prosperidade flui abundantemente. E quando a gente se dedica a dar amor ao próximo, e o nosso intuito é que muitas pessoas sejam felizes, prosperem em suas vidas em todos os aspectos, né? Prosperem no pessoal, no profissional, no familiar, no social, no intelectual, em todos os aspectos da sua vida. Esse New Ciclo nos proporciona. E aí o preletor ficou meio com receio, mas ele acabou concordando e nós iniciamos o New Ciclo da Prosperidade em Curitiba. E eu me empenhei tanto, gente, eu ia pra Ponta Grossa, eu chamava o pessoal de Santa Catarina, de Florianópolis, na época tinha um preletor chamado Lauro Lemkul, né, querido amigo, a Sônia maravilhosa, que Deus abençoe vocês e sejam cada vez mais felizes, eles ajudaram imensamente. E, gente, no primeiro encontro que teve no hotel no final de semana,
tivemos mais de 200 pessoas. E essas 200 pessoas ficaram muito felizes, ficaram muito alegres. E essa alegria, essa felicidade redundou na nossa felicidade, na nossa prosperidade. Porque então, aquele projeto que nós tínhamos feito com a minha mãe, né, de ter a nossa casa própria, de sair do aluguel, começou a ter uma visibilidade. E eu não posso deixar de dizer que fiquei noites sem dormir, deixei meu trabalho de lado, né? Na época eu era solteira, mas eu tive assim porque na época, como não tinha estrutura nenhuma, a gente não tinha assim conhecimento, né? Então eu tinha que fazer tudo sozinha e o supervisor meio receoso. Então eu, como presidente, eu saí da presidência dos jovens da Regional Paraná Curitiba e fui para essa área da prosperidade e foi maravilhoso. Aquelas 202 pessoas que entraram no New Ciclo, que transformaram as suas vidas, que ficaram mais felizes, que começaram a modificar todo o seu mundo, iniciando pela base que é espiritual. Começaram a jogar bênçãos de felicidade para a nossa família, para minha mãe, que teve a ideia, né, de iniciar, de ir participar do ciclo lá em São Paulo, e para mim, que tive a coragem de iniciar aqui em Curitiba sem nenhuma estrutura, sem conhecimento, sem nada. Comecei do nada e surgiu tudo, porque Deus, quando você está disposto a dar alegria ao maior número de pessoas, Ele está contigo e Ele está ali para manifestar a sua glória. E foi maravilhoso, gente. Logo em seguida que terminou o primeiro ano do New Ciclo da Prosperidade em Curitiba, nós conseguimos comprar a nossa casa própria, que é essa chácara que estou falando aqui em Colombo, uma área maravilhosa de 4.000 metros quadrados, uma casa em alvenaria que foi do prefeito de Colombo na época. Nós conseguimos comprar sem ter dinheiro algum na época, mas tudo surgiu do nada. Deus nos deu assim, como se dissesse assim, preletorada, preletora Daisy, vocês se dedicam com amor, com afinco, sem pensar em vocês, para dar alegria ao maior número. Vocês merecem essa casa própria. Preletor Ladislau também, preletor Ladislau junto com a gente ali, né? E nós compramos esta casa, surgiu o dinheiro, surgiu a pessoa, surgiu tudo. E fechamos o negócio com essa casa maravilhosa que até hoje nós temos. Então, gente, a prosperidade é um estado de espírito, é um estado de dar, de dar. E aqui, continuamos, né? Aqui na página 95, o mestre fala: assim como consta na parte final de Coríntios, Paulo foi extremamente benquisto pelos coríntios porque deu bondosas oferendas aos pobres irmãos de Jerusalém. A alma de quem nada oferece definha, mas a de quem dá engrandece e se torna magnânima. Sem nada oferecer a Deus, não poderá experimentar a alegria e a liberdade de Deus. Na primeira epístola dos Coríntios, Paulo cita o seguinte, sobre o meio prático e simples de exercitar esse ato de amor, que é doar. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte e junte o que lhe parecer, para que não se façam as coletas na própria ocasião em que eu chegar. Ou seja, aqui consta o meio que cada um de fazer a doação para a construção do celeiro de tesouros. Aí aqui ele fala mais embaixo, mesmo na atualidade ou em qualquer época, o homem cresce e progride mais rapidamente quando se doa com amor. Deste modo, aquele que se habituar a guardar uma certa quantia em dinheiro toda semana ou todo dia para oferecer a Deus, descobrirá que poderá doar livremente uma quantia inesperada.
Só de reservar diariamente uma pequena quantia em dinheiro para fazer a doação, conseguirá com certeza ter uma razoável quantia para retribuir a Deus pelos seus ensinamentos e não se limitando a isso, esse sentimento de doação fará com que receba muito, muito, muito mais provisão infinita. Esses dias eu estava indo na padaria comprar pão e um bolo e um pão de queijo, algumas coisinhas para minha família, né? Tava preparando o café da manhã. E aí, quando eu saí, tinha um senhor com aqueles carrinhos que coletam lixos recicláveis nas ruas. E ele tava desanimado, sentado, assim, com aquela cara de pobreza, de tristeza. E eu passei com aqueles pães, com aquele pão de queijo, com aquele bolo, né? E olhei assim, falei, por que não fazer minha boa ação do dia? Peguei no carro, minha filha tinha deixado a Caterine na escola e ela deixou aquele Guaraná Açaí, que eu adoro também, deixou cheio. Aí eu peguei o Guaraná Açaí, peguei 2 pães, peguei 2 pães de queijo e um pedaço de bolo e falei, moço, quer esse café da manhã? Ele olhou, ele tava assim, ó, gente, ele olhou assim, abriu os olhões dele. Nossa, muito obrigada. Eu estava com muita fome. E começou a comer com aquela alegria. E eu disse, gente, como é gostoso poder ajudar, poder dar amor. Eu não sei quem ele é, mas ele é meu irmão perante Deus e eu posso ajudá-lo. Obrigado, Senhor, obrigado. Então, quando você dá com amor, com sentimento, a tua vida vai se transformando para a prosperidade cada vez mais. A farinha que está na panela não faltará nem diminuirá na ânfora o azeite. A provisão infinita desceu do céu para ela. Aconteceu isso em decorrência do ato de caridade, né? Pelo que nós praticamos, oferecendo alimento ao profeta com grandioso amor e profunda fé, apesar dela própria já estar praticamente sem alimentos. Aqui o mestre está contando a história, né, da Bíblia, quando Elias passava fome, que uma mulher viúva pegou o último punhado de farinha da sua pobre refeição, fez o pão e ofereceu a ele, tá? Consta semelhante verdade também no Novo Testamento, na qual evidencia o fato de que não é o volume da oferenda, mas sim o estado mental da pessoa que oferece que define o valor e o poder da oferenda. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, observava como o povo deitava ali dinheiro. Muitos ricos deitavam em abundância. Tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que valem 1/4 de um asse. Chamando seus discípulos, disse-lhes, na verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os outros que lançaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que lhes sobrava. Ela, porém, deitou do seu necessário tudo que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, 41, 44. Essa pobre viúva demonstrou que é oferecer com fé. A oferenda tão louvada por Jesus foi de apenas 1/4 de um asse, mas o que é importante numa oferenda de fé não é a sua aparência exterior, mas é a mentalidade, o sentimento de amor, a fé, o espírito de quem oferece toda a sua vida. E isso prevalece sempre, seja na época de Jesus, seja na atualidade. Então tem gente que fala pra mim assim, por que é que você fica assim se doando, você fica saindo de casa, indo fazer palestras longe, lá em Santa Catarina, lá em São Paulo, lá em Biúna, lá. Você, às vezes, deixa a tua família, né? Às vezes, até manifestando, né? Às vezes até não tô tão bem, né? Tem uma coisa, situação de ilusão, mas eu tô indo, eu tô fazendo com amor, com sentimento de garra, sabe? Porque quanto mais eu me dedico a dar alegria, a dar amor, a levar esse ensinamento ao próximo e que o próximo receba esse amor, receba as palavras dos nossos mestres, as palavras de Jesus, da Bíblia, as pessoas ficam felizes e começam a ter uma vida harmoniosa, maravilhosa,
próspera. Por isso é que eu não me canso, gente. Não me canso e vou cada vez mais levar essa luz para que vocês recebam aqui virtualmente, para que as pessoas percebam nas palestras presenciais e para que o mundo comece a se transformar. Mas, gente, para que a nossa vida se transforme, modifique, é necessário que a gente comece a praticar esse ensinamento no nosso dia a dia, a praticar de verdade, né? Porque se você não praticar, a tua vida não vai mudar. E se a tua vida não mudar, tudo continuará igual ou cada vez pior. Entendeu, gente? E isso é maravilhoso. Religiões de todas as épocas fizeram da oferenda um importante ritual de adoração a Deus. Atualmente, contudo, vivemos em meio a tão próspera dádiva de Deus, que estamos num nível em que deveremos saber que vem a ser a verdadeira retribuição. Temos de despertar para o ponto em que o verdadeiro significado das oferendas é oferecer a Deus tudo o que existe e que temos, fazendo disso propriedade de Deus. Desse modo, entregando tudo a Deus, sentindo realmente que tudo pertence a Ele, devemos nos evadir da vida individual e tornarmos-nos um com o universo. Assim, a parte interior e exterior da nossa vida se intercambiarão e a vida, o amor e a dádiva de Deus fluirão para o nosso interior, como também para o exterior. E eu quero falar uma coisa. Tem mulheres, tem homens que vão e fazem plástica, coloca peito, tira barriga, tira isso, coloca bumbum, mas não adianta mudar o exterior se o teu interior não está bem. Depois que você se transformar interiormente e receber Deus, receber Jesus, receber as palavras do mestre Masaharu Taniguchi, a tua vida vai se transformar e tudo que você fizer vai ficar mais belo exteriormente. Porque é de dentro para fora. Não adianta procurar lá fora. É dentro de você que já está tudo. Mas permita que a tua vida seja de doação, de amor e dedicação a Deus. Tá? Permita que a tua vida se transforme através dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos da Seiichi no Ie. Pratique, viva essa filiação divina de amor, de alegria, de felicidade. E aqui, para encerrar, eu quero ler o último parágrafo desse maravilhoso livro, Chave da Provisão Infinita, né? Que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina. Se você deseja saber o meio feliz de solucionar a questão de dar e receber, deve estudar muito bem o 3º capítulo de Malaquias, onde está registrado aquilo que toda pessoa de todos os países devem colocar em prática. Ao mesmo tempo que ensina aos lavradores o meio de solucionar seus problemas, mostra claramente as leis da prosperidade às pessoas de todas as classes sociais. Parecem simples, mas são grandiosas leis extremamente eficazes. Ou seja, o segredo da prosperidade é oferecer a Deus o dízimo ou então a primeira colheita ou alguma oferenda similar. Só depois que retribuirmos com sinceridade a Deus, o Senhor abrirá as cataratas do céu e derramará a sua bênção sobre nós em abundância. Seremos protegidos de tudo que nos prejudicam. O ato de doar entrará em sintonia com a vontade divina. Isto porque reconhecemos a verdade de que Deus é o provedor de todas as coisas boas. Se nós não reconhecermos o fato de que a fonte de todas as provisões é Deus, não conseguiremos receber sempre e infinitamente as provisões dele. Isto porque só aquilo que reconhecermos passará a existir. Então reconheça que a tua vida é vida de filha de Deus, de prosperidade, de amor, de alegria. Acorde feliz todos os dias, agradeça por tudo que você já tem, abençoe o alimento que você vai comer, abençoe o carro que você vai pegar, o ônibus, o metrô, o trem. Agradeça tudo, agradeça essa família, agradeça teus filhos, teu marido, tua esposa, agradeça as pessoas que trabalham com você, agradeça as árvores, os animais, doe amor, doe o teu dízimo, mas de coração.
com amor, com fé, com gratidão. E a tua vida vai se transformando e você vai se tornando essa pessoa maravilhosa, filha de Deus, próspera. Receba meu abraço, meu carinho. Obrigada por estar comigo e até o próximo vídeo. Porque todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora.